pegou o marca-página, é só levantar a sua mão que o nosso irmão diácono vai levar para você, né? Pode pegar ali atrás alguns marca-páginas e entregar para os irmãos que não pegaram. Então, Tulipe, né? Onde tem a descrição dessas 5 doutrinas da graça. E hoje nós vamos falar sobre a terceira. Semana que vem a gente vai falar da quarta e terminando no último domingo, o último ponto, que é a perseverança dos santos. A eficácia da morte de Cristo. Esse é o tema de hoje. Lá no primeiro encontro que nós tivemos, nós colocamos, né, que as doutrinas da graça, elas enaltecem, elas exaltam a soberania de Deus. Nós cremos que Deus é soberano sobre todas as coisas. E Ele é soberano na nossa salvação. Então, nós podemos esquematizar as doutrinas da graça dessa forma. Na base, né, desta casa, desse edifício, nós temos a soberania de Deus. 3 colunas principais que nós temos aqui, que é a depravação total, que é o tema que nós abordamos a respeito de que nós somos pecadores, carentes da graça de Deus, e que nós precisamos de um Salvador, que se não fosse o Senhor, todos nós estaríamos perdidos, é a depravação total. Falamos sobre a eleição incondicional, que o Senhor nos elegeu antes da fundação do mundo, e que fomos eleitos para a salvação. O Senhor elegeu um povo para ser o seu povo na face da terra. E hoje nós vamos falar, e tem também, né, a outra coluna que a gente vai falar semana que vem, que é a graça irresistível. Esse é o tema do próximo domingo. E nós temos aqui um alicerce, né, uma viga, que é o sacrifício eficaz de Cristo, que é o meio pelo qual nós fomos salvos. Se nós hoje somos o povo salvo do Senhor, foi porque Jesus nos salvou por meio do seu sacrifício. Esse é o assunto de hoje. E a cobertura, fechando então essa edificação, essa casa, nós temos a perseverança dos santos, que será o tema do nosso próximo, do último domingo. Então não perca, né? Nós estamos numa sequência. Se você perder, você vai ficar aí faltando um pedaço. Embora está sendo gravado e nós estamos colocando no canal de YouTube da igreja, também lá no Instagram, você vai poder ouvir novamente ou ouvir o tema que você perdeu. Então hoje nós vamos falar sobre o sacrifício eficaz de Cristo. E eu quero começar esta ministração com a seguinte pergunta: será que Jesus morreu por você? O que você acha? Jesus morreu por você? Jesus, ele morreu por todas as pessoas? Por toda a humanidade? Ou não? Palavra do Senhor, em João, capítulo 10, do verso 11 a 16, nos diz assim. Acompanhe aqui, você pode acompanhar na sua Bíblia ou aqui na tela. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas, foge. E o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Jesus diz: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Palavra do Senhor para os nossos corações nesta noite. Domingo passado, meus irmãos, nós falamos que a salvação é uma obra do Deus triuno. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles estão diretamente envolvidos na obra salvífica. Se você foi salvo pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo de Deus. Mas cada uma das pessoas da Trindade exerceram uma função específicas na nossa salvação. Então,
o Pai, Ele nos elegeu. Foi o que nós falamos no domingo passado. Que nós fomos eleitos para a salvação pelo Pai. E foi quando? Antes da fundação do mundo. Antes que eu, você ou qualquer um de nós existíssemos, lá na eternidade passada, o Pai já tinha nos elegido para sermos salvos. E qual foi o mérito, qual foi a condição que o Senhor usou para nos escolher? Tem algum mérito nosso? Não. Tem alguma condição? Não. Por isso que nós chamamos de eleição incondicional. Nós fomos salvos por quê? Mediante o amor de Deus. Deus elegeu, Deus escolheu. Ele quis escolher para si um povo, para ser chamado de seu, para ser o seu povo santo, para realizar as boas obras, para pregar o Evangelho, para glorificar o seu nome. Então a eleição por Deus o Pai, a segunda pessoa da Trindade, o Filho, Ele nos redimiu. Então a redenção por Deus o Filho, Ele veio à terra, Ele morreu por nós na cruz do Calvário, Ele nos substituiu, Ele levou sobre si os nossos pecados, ou seja, Ele realizou a obra da salvação. O Pai elegeu, o Filho redimiu, o Filho salvou. E o Espírito Santo? Aonde está o Espírito Santo aqui? O Espírito Santo é aquele que nos chama. É a vocação por Deus, o Espírito Santo. É Ele que aplica a redenção em nós. É Ele que, por meio da pregação do Evangelho, abre os nossos olhos para ver a beleza de Cristo. É o Espírito Santo, por meio da sua graça, que tira os tampões do nosso ouvido para nós ouvirmos o Evangelho e recebermos a Jesus como Salvador. É o Espírito Santo que aplica a salvação em cada um de nós, por meio da pregação da palavra de Deus. Então o Pai elege, o Filho redime e o Espírito Santo chama. E hoje você está aqui glorificando a Deus, porque o Pai te elegeu, porque Jesus te salvou e o Espírito Santo aplicou essa salvação na sua vida. Você pode dar glória a Deus por isso? Que presente maravilhoso, meus irmãos, que nós temos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tão grande e tão preciosa salvação. Mas deixa eu fundamentar isso pela palavra de Deus. Porque eu posso falar muitas coisas aqui e você pode concordar ou não. Mas veja o que a Bíblia diz. A eleição por Deus Pai, Efésios 1, de 3 a 6. Bendito a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus o Pai, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais dos lugares celestiais em Cristo. E diz, como também nos elegeu. Quem nos elegeu? O Pai. Nos elegeu nele, Deus Pai, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor e glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado. Então nós fomos eleitos pelo Pai em Cristo Jesus, né? Eleitos nele, em Cristo, mas quem nos elege é o Pai. Ele nos escolheu, Ele nos selecionou para que nós fôssemos o seu povo, o povo de Deus na face da terra, para glorificar o seu nome. E diz aqui que nós fomos eleitos antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis, e Ele nos predestinou para sermos filhos por adoção. Que coisa maravilhosa, meus irmãos, nós somos filhos de Deus. O Senhor nos deu esse direito de sermos chamados filhos de Deus. Por quê? Porque o Senhor Jesus nos salvou. Nós que fomos eleitos pelo Pai antes da fundação do mundo. E a redenção por Deus o Filho, ainda em Efésios capítulo 1, versos de 7 a 10. E diz assim, em quem temos a redenção pelo seu sangue. O sangue de quem? De Jesus. A remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça, que Ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propuser em si mesmo,
de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Então eu quero chamar a atenção dos irmãos para o início desse texto, em quem temos a redenção pelo sangue de Cristo Jesus. Redenção significa resgate. O Senhor nos comprou com o seu precioso sangue. Nós somos propriedades do Senhor. Antes de sermos salvos, nós éramos escravos do pecado. Nós estávamos como filhos da perdição, debaixo da ira de Deus. Mas agora, nós que alcançamos a redenção em Cristo Jesus, não estamos mais debaixo da ira, nós estamos debaixo da graça de Deus. O Senhor, Ele está com as suas mãos estendidas, não para nos castigar, não para nos condenar, não para nos lançar no inferno, mas Ele está com as suas mãos estendidas para nos abençoar, para nos guardar, para nos livrar de todo mal, para nos preservar da salvação. Então nós não somos mais filhos da desobediência, nós somos filhos da luz, nós somos filhos da obediência, nós somos filhos do Senhor por meio de Cristo Jesus, que morreu por nós, que nos redimiu, que nos resgatou dos nossos maus caminhos e que agora estamos caminhando para a glória, destinados para a glória. Você pode dar glória a Deus por causa disso? Mas nós temos a vocação, o chamado por Deus, o Espírito Santo. Deus, o Espírito Santo, chama eficazmente os eleitos do Pai e os remidos do Filho para receber essa grande salvação. Agora, deixa eu perguntar para os irmãos. Os irmãos acham que o Pai elegeu um grupo de pessoas para serem salvas e Jesus redimiu outro grupo para ser salvo? Ou o mesmo grupo? Aquele que o Pai elegeu foi aquele por quem Cristo morreu na cruz. Então, quem o Pai elege? Por quem Cristo morre na cruz? Essas pessoas em que o Senhor chama, através do seu Santo Espírito. Essa vocação para a salvação é uma obra do Espírito Santo, em que Ele nos chama para sermos salvos e irrepreensíveis, para adorar ao Senhor na beleza da sua santidade. E a palavra do Senhor ainda em Efésios capítulo 1, versos 13 e 14, que nos diz assim: em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Você ouviu o evangelho da salvação? Teve um dia que você ouviu. Talvez você ainda não recebeu a Cristo como Salvador e você está ouvindo nessa noite. Talvez você esteja na igreja já há algum tempo, mas ainda não se rendeu aos pés do Senhor. Hoje o Espírito Santo, Ele pode te chamar, Ele pode abrir os seus ouvidos através da ministração da palavra, através do Evangelho do Senhor Jesus, e você se decidir por Cristo. Obra do Espírito Santo. Então, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, ou seja, tendo crido no evangelho da salvação, o texto diz, eu até destaquei aqui, né? Fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Vamos falar juntos? Fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Esse selo, meus irmãos, nós somos do meio pentecostal, nós precisamos entender isso, né? Este selo não é aquele selo que normalmente a gente conhece quando fala sobre o batismo no Espírito Santo, que a pessoa é selada pelo Espírito e fala em línguas, manifesta os dons. Ali a gente também usa essa expressão selado pelo Espírito Santo. Mas não é o que o apóstolo Paulo está nos falando aqui. Este selo, o selo do Espírito Santo, o Espírito Santo da promessa que nos selou, ele nos selou para o quê? Sobre o que o apóstolo Paulo está falando aqui? A salvação. Então nós fomos selados para a salvação. E aí diz o texto, o qual é o penhor da nossa herança. Quem? O Espírito Santo. Ele é o penhor, ele é a garantia para a redenção da possessão adquirida para o louvor da sua glória. É interessante essa palavra penhor, penhora.
Alguém já penhorou alguma coisa aqui? Ninguém? Eu também não. Mas o que é penhorar, né? Tem algumas instituições financeiras, a Caixa Econômica, se eu não me engano, você pode penhorar um bem. Você pode pegar lá uma joia que você tem, alguma coisa de valor, você vai lá na Caixa Econômica, você penhora, você deposita aquilo, eles te dão um dinheiro referente ao valor daquele bem, daquela joia, e você pode então usar esse dinheiro para o que você bem entender, você está penhorando um bem. E aí, depois de um tempo, você vai lá, paga mais os juros que vai ter, e você resgata esse penhor. Então, o penhor é o quê? Uma garantia. O banco vai te emprestar um dinheiro, vai te conceder um dinheiro, e a garantia de que você vai pagar é essa penhora, ou seja, essa joia, esse bem, esse algo precioso que você tem, que tem algum valor, e você pode fazer então essa transação financeira. Não é muito usual, mas tem pessoas que se utilizam desse meio, né? Antigamente, era muito normal, era muito usual fazer isso. Então, o que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui, através do Espírito Santo de Deus, é que o Espírito Santo, ele é o penhor. Ou seja, o Espírito Santo é a garantia. É a garantia do quê? Da nossa salvação. O que garante a nossa salvação, meus irmãos? É o Espírito Santo de Deus que está em nós. Nós fomos selados com o Espírito Santo de Deus. E esse selo é justamente o quê? A garantia, a certeza de que nós somos o povo salvo pelo Senhor Jesus. Ele é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida. O apóstolo Paulo está falando aqui da nossa salvação. Então a garantia da nossa salvação é o próprio Espírito Santo que nos selou. Dava para falar mais coisas sobre selo aqui, mas o tempo não nos permite. Numa outra oportunidade a gente pode aprofundar nesse assunto, mas tenha certeza da sua salvação. Eu falei sobre isso domingo passado. No meio evangélico, eu mesmo, no passado, a gente tinha aquela dúvida, né? Meu Deus, será que eu sou salvo mesmo? Às vezes a gente acorda salvo e dorme perdido, né? Fala, e agora? Será que eu vou? E agora, né? Pequei. Pronto, perdi a salvação. Se Jesus voltar agora, eu vou ficar. E a gente dorme preocupado. Meus irmãos, nós precisamos ter a certeza da nossa salvação. E a certeza da nossa salvação não reside em nós, reside no Espírito Santo de Deus. Isso não quer dizer que nos dê a liberdade para pecar. Eu não estou dizendo aqui que você pode pecar à vontade, que no final você vai ser salvo. Não, não é isso. O que eu estou dizendo para você é que a pessoa que é salva, ela não vive mais no pecado. Ela vive a santificação. Ela quer ser santa como o nosso Deus é santo. Mas o que eu quero transmitir para você nessa noite é que você pode descansar no sacrifício de Cristo, porque o Senhor te salvou por completo. Eu vou falar mais sobre isso nessa noite. Vamos em frente. Qual é a importância da morte de Cristo? A substituição de Jesus Cristo pelos eleitos é o coração do Evangelho. Por isso que esse é o ponto central. Nós já vimos 2, hoje é o terceiro, depois tem mais 2. Esse é o ponto central do Evangelho. Jesus Cristo morreu no lugar do pecador. Apocalipse capítulo 5, verso 9 diz assim: e cantavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o seu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Apocalipse capítulo 5, verso 9. Então o Senhor nos comprou. Ele comprou para si o povo de toda tribo, língua, de toda nação, de toda a família da terra. O Senhor redimiu um povo para si. E essa é a importância da morte de Cristo, que Ele, por meio do seu sacrifício vicário, do seu sacrifício substitutivo na cruz do Calvário, Ele comprou com o seu sangue um povo para ser chamado de seu. Não sei se os irmãos lembram, no final da mensagem de domingo passado, quando a gente estava ministrando a ceia,
eu falei, nós somos o presente de Deus Pai a Jesus Cristo. Nós somos o presente de Deus Pai a Jesus Cristo. Porque o Deus Pai nos elegeu para sermos povo, para sermos o povo do Senhor Jesus. Vamos em frente. Não foram os pregos que o prenderam numa cruz, foi o amor. Eu vou tentar passar um vídeo agora aqui. Às vezes é meio complicado o negócio de vídeo, mas eu vou tentar. Já não está nem exibindo aqui o negócio, mas a gente vai tentar assim mesmo. Não, eu vou ter que sair daqui. Vamos ver se o áudio vai funcionar. O vídeo, irmãos, está em inglês. Infelizmente, eu não consegui achar em português com legendas. Então, tenta fazer um esforcinho para ler as legendas. E é curtinho o vídeo. Vamos ver se vai funcionar. Não. Só um minutinho. Problemas de tecnologia. Tem que duplicar. Agora vai. Problemas de tecnologia. Até o Bill Gates sofre disso. Então, vamos lá de novo. O Homem do Buraco é o nome do vídeo. A man fell in a hole. He fell in a hole and he couldn't get out. A traveler passed by. He told the man to meditate, to purify his mind, and when he reached nirvana, all suffering would cease. The man did as he was told, but he remained in the hole. Another man appeared. He explained that the hole didn't exist, and neither, in fact, did the man. It was all an illusion. The man who did not exist was still stuck in the hole that was not there. Another visitor arrived. He instructed the man to perform good deeds to improve his karma, and though he would still die in the hole, he might be reincarnated as something magnificent. Another man looked down from above. He taught the man to pray 5 times a day facing east and to follow 5 important tenets. If he was faithful, one day, perhaps, the divine would set him free. The man prayed as best he could, but he was losing strength, and in the hole he remained. Another man appeared. There was something different about him. He called down to the man in the hole and asked him if he wanted to be free. This man lowered himself into the earth, into the pit. He took hold of the man and dragged him into the light. And the man in the hole, who could not get himself out, was saved. Meus irmãos, o que esse vídeo transmite para nós? O que ele nos ensina? Que nós estávamos nesse fundo desse buraco, como esse homem. Perdido em nossos pecados, em nossas iniquidades, sem esperança, sem saída. E que as religiões mundiais, como ele dá o exemplo aqui do islamismo, do budismo, do hinduísmo, são religiões que dão a ideia, transmitem a mensagem de que você pode alcançar a sua salvação pelo seu esforço, pelas suas boas obras, pela sua dedicação, pela meditação, pelas orações. De alguma forma você vai ser alcançado pela salvação.
Mas isso é mentira, isso é engano, isso é ilusão. Só há uma forma de nós sermos salvos, por meio de Cristo Jesus. Então, nesse pequeno vídeo que nós vimos aqui, mostra quando surge ali um homem e diz: você quer ser salvo? Não pede para ele orar, ou fazer alguma obra, ou renunciar a alguma coisa, apenas pergunta: você quer ser salvo? E o que nos chama a atenção é que uma vez que esse moço aqui ele responde que quer ser salvo, o que esse homem faz? Ele lança uma corda lá no fundo do buraco, possibilitando a salvação desse homem. Agora, o que esse homem poderia fazer? Subir pela corda. A corda foi lançada. A possibilidade já está ali. Antes não tinha como escapar. Agora tem. É só você pegar a corda que esse homem lançou. E esse homem, vocês sabem, é Jesus Cristo. Ele lançou a corda. E você pode agora, se você quiser ou não, subir pela corda e ser salvo. Não é isso? Mas é assim que o vídeo mostra? Não. O vídeo mostra que esse homem, ele lança a corda no fundo do buraco. Ele desce pela corda. Ele pega o homem, coloca nos seus ombros e sai com esse homem do buraco nos seus ombros. Então Jesus, ele não somente possibilitou a nossa salvação. Ele não simplesmente lançou a corda, mas ele efetivamente nos salvou. Ele não apenas possibilitou a nossa salvação, ele nos salvou de verdade. Ele nos salvou por completo. Porque o que muitas vezes a gente ouve no meio evangélico, e é isso que eu quero que você guarde bem, essa distinção é muito sutil, mas é importante que você guarde. O Senhor, ao morrer na cruz do Calvário, ele não possibilitou a nossa salvação. E colocou nas nossas mãos, se você quer ou não aceitar a Jesus como Salvador para ser salvo. Não, não foi isso que ele fez. Ele não possibilitou, ele salvou efetivamente. Ele fez a obra por completo. E o texto que eu quero mostrar para vocês aqui é que a palavra do Senhor, em vários versículos, nós podemos observar isso. Que Jesus, ele morreu não para possibilitar a salvação, mas para salvar. Não é apenas a possibilidade de ser salvo, mas é a certeza de que nós fomos salvos por meio de Cristo Jesus. Olha o que diz Isaías, capítulo 53, verso 8. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes pela transgressão do meu povo, ele foi atingido. Pela transgressão de quem? Do povo, do meu povo. O povo que foi eleito por Deus. Estavam perdidos nos seus pecados, nas suas transgressões. Então aí diz que o Senhor, por causa do pecado do seu povo, ele morreu para salvar o seu povo das suas transgressões. Ainda, Mateus 1, 21. E dará à luz um filho, e chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará todos dos seus pecados. Certo? Não, não é isso. O que está escrito? Olha, presta atenção, de vez em quando eu dou umas pegadinhas, tá? E dará à luz um filho, e chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará quem? O seu povo. São todos? Não, o seu povo. Salvará o seu povo dos seus pecados. Quem é esse povo? Os que foram eleitos pelo Deus Pai na eternidade passada, antes da fundação do mundo. Foi para esse que Jesus veio, foi para esses que Jesus lançou a corda, foi para esses que Jesus desceu até a terra, nos tomou nos seus ombros e nos levou para as regiões celestiais em Cristo Jesus. Então ele salvará a todos? Não, ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ainda João capítulo 10, versos de 26 a 30, nos diz que Jesus morreu pelas suas ovelhas. Veja o que diz. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas.
Jesus aqui está falando para os judeus que estavam ali junto dele. Vocês não creem por quê? Porque vocês não são as minhas ovelhas. Como já vos tenho dito, as minhas ovelhas, a gente pode dizer aqui os eleitos, né? Ouvem a minha voz e eu as conheço, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna. Para quem que o Senhor dá a vida eterna? Para todo mundo? Para toda a humanidade? Não, Ele dá a vida eterna para as suas ovelhas. E nunca hão de perecer. Olha que palavra maravilhosa. E nunca hão de perecer. E ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que mas deu, ou seja, o Pai deu a Jesus, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Você está seguro nas mãos de Jesus. Só isso. Que coisa maravilhosa, irmãos. Você está seguro nas mãos do Pai. Você está protegido pelo Senhor. Ele não apenas possibilitou a sua salvação, Ele te salvou. Ele te guarda, Ele te protege, Ele te mantém salvo. Mesmo que venham as tentações, que venham as lutas, que venham os problemas, o Senhor te segura firme. E das mãos do Pai ninguém pode arrebatar. Se você estiver seguro nas minhas mãos, você pode escapar, você pode fugir. De alguma forma pode escapar, né? Porque eu sou fraco. E veja, não é você que está segurando nas mãos do Pai, né? Com todo respeito ao Francisco Rossi, né? Mas segura na mão do Pai e vai, não vai dar certo. Você vai escapar, né? É você, não é você que segura na mão do Pai, é o Pai que segura na tua mão. Você está seguro nas mãos do Senhor, você está protegido pelo Senhor. Ele não apenas possibilitou a tua salvação, Ele te salvou verdadeiramente. Jesus morreu para que você vivesse. Nós morremos a sua morte. Aliás, Ele morreu a nossa morte para que nós vivêssemos a sua vida. Jesus, Ele morreu por muitos, mas Ele não morreu por todos. E verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Isaías 53:11. Com o seu conhecimento, o meu servo justo justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Ainda, Mateus 26:28. Por isso é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos. É derramado por todos? Jesus na cruz do Calvário morreu por toda a humanidade? Se Jesus na cruz do Calvário tivesse morrido por toda a humanidade, todos deveriam ser salvos. E todos vão ser salvos? Não. Muitas pessoas não vão ser salvas. Muitas pessoas vão para o inferno. Ou seja, Jesus derramou o seu sangue por essas pessoas, e esse sangue foi derramado em vão? Vocês creem nisso? Eu não creio. Nem uma gota do sangue de Jesus foi vertida na cruz do Calvário em vão. Cada gota que foi derramada na cruz do Calvário foi para salvar o seu povo. E aqueles que o Senhor salvou, o Senhor protege, o Senhor guarda, o Senhor livra. Hebreus 9:28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. E sabe qual é a boa notícia que eu tenho para você? É que nós fazemos parte desses muitos. Nós somos o povo de Deus. Se de fato você recebeu a Cristo como Salvador, se de fato você se arrependeu dos seus pecados, se de fato você aceita aquilo que Cristo fez e você confessa as suas iniquidades. Porque Jesus, em João capítulo 6, versos 37 a 40, diz assim: todo que o Pai me dá virá a mim. Todo que o Pai me dá virá a mim. E o que vem a mim, de maneira alguma ou de maneira nenhuma, o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta:
que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Você pode dar um glória a Deus por isso? Você pode agradecer a Jesus por essa tão grande salvação? Eu preciso terminar a mensagem, mas eu não posso terminar sem concluir dizendo, João capítulo 15, versos 13 e 14. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizeres o que eu vos mando. Você é amigo do Senhor. O Senhor salvou você para ser amigo, para ser amiga, para ser filho, para ser povo de Deus, para poder glorificar o seu nome, para poder honrar a Deus através da sua vida de obediência. Nós estamos terminando esse culto, você vai sair por aquela porta e você vai ter a oportunidade nesta semana, meu irmão, minha irmã, de honrar a Deus com a sua vida, de proclamar o evangelho da salvação, de dar testemunho daquilo que Cristo fez na sua vida. Por isso eu quero te desafiar nessa noite, que eu e que você, ao ouvirmos esta palavra, possamos colocá-la no nosso coração e saber que nós temos a salvação garantida por meio daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Não tenha medo, não tenha dúvidas com relação à sua salvação e proclame esta salvação, proclame esse nome do Senhor na rua, no trabalho, na escola, no ônibus, no trem. Jesus, Ele nasceu por você, Ele viveu por você, Jesus, Ele morreu por você. E você, e eu, o que nós temos feito por Ele? Que eu e você possamos viver essa tão grande salvação. Que não tenhamos medo, que não tenhamos dúvida daquilo que Cristo fez por nós do Calvário. E se você nessa noite, ao ouvir essa mensagem, ainda não tem a certeza da